Olá, seja bem-vindo a mais um Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E eu já te convido a seguir o nosso canal, apertar o sininho de notificações para sempre que um programa novo entrar no ar, você ser avisado. Bem, o nosso bate-papo de hoje traz um tema que é muito importante, aliás, um dos mais importantes para o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, mas que vem de um outro setor. O nosso bate-papo de hoje é com o Controlador-Geral do município, Gustavo Bramille. Secretário, seja bem-vindo aqui ao Conta aí TCM Rio, tudo bem? Tudo ótimo, Cadu. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você para tentar explicar um pouquinho da dinâmica do nosso trabalho. Muito bom. Agora eu queria saber, a dinâmica é o seguinte: estou vendo um broche aí no seu terno, broche de 30 anos. Que representatividade é essa, doutor Bramille? A Controladoria Geral do município do Rio de Janeiro é a primeira controladoria municipal do país, criada em 1993, pelo então prefeito César Maia, nosso patrono, né? Nosso primeiro controlador-geral foi o professor Lino Martins, saudoso professor Lino Martins, meu ex-professor de contabilidade pública na UERJ. E Controladoria, então, portanto, em dezembro de 2023, fez 30 anos. Né? E eu tive o prazer, o orgulho de poder ajudar a escrever. Né? Naquela época a gente escrevia, mais do que digitava, alguns artigos da Lei de Criação da Controladoria. E esse broche é uma homenagem, faz parte aí de um pacote de lembranças, né? Para comemorar a data dos 30 anos da Controladoria que aconteceu em dezembro do ano passado. Maravilha. Então, vamos explicar agora o papel da Controladoria dentro desse nosso bate-papo aqui. O que acontece, doutor Bramille? Recentemente, a Controladoria entregou a prestação de contas do prefeito. Perfeito. Né, um livro com quase 500 páginas. Verdade. Trazido pelo senhor e pela a sua subcontroladora, que também é da área de contabilidade. Sim. E foi entregue ao presidente Guaraná, junto também com o conselheiro relator Davi Carlos. A prestação de contas do prefeito traz aí uma série de detalhes que a gente vai explicar agora, para que as pessoas, de uma forma geral, entendam o que exatamente significa essa prestação de contas. Vamos lá. O prefeito tem um orçamento, vamos começar pelo orçamento, né? Para a gente poder dar uma ideia geral. 2023, um orçamento de 40 bilhões de reais. Como é que funciona todo esse processo? Como é que é essa entrega? Como é que é a execução desse trabalho de vocês dentro da Controladoria? Eu sei que tem 3 pernas dentro da Controladoria: a contabilidade, a parte de auditoria e também a corregedoria. 2 delas são fundamentais para essa prestação de contas e para o trabalho de vocês. Agora, a palavra é com o senhor. Vamos lá. Obrigado, perfeito. Vou tentar explicar isso de uma forma bem sucinta, né, e didática. De fato, nós temos 3 subcontroladorias, uma de corregedoria, uma de auditoria e uma de contabilidade. Trabalham nesse processo de prestação de contas fortemente a subcontroladoria de contabilidade e a subcontroladoria de auditoria, que tem um papel que eu vou explicar. Como é que acontece, né? Como é que surge a prestação de contas do prefeito, né? Bom, o prefeito tem, em linhas gerais, posso dizer assim, até 15 de abril do ano seguinte para apresentar a prestação de contas do seu exercício, né, compreendido entre o dia 1º de janeiro e 31 de dezembro do ano anterior. O que é essa prestação de contas? Na verdade, prestar contas da forma como se gastou dinheiro público, que tem como a previsão a receita arrecadada, que a gente está falando aí algo em torno de 40 bilhões. Então, assim, como que eu gasto essa receita que eu espero receber? Essa prestação de contas ela é elaborada pela Subcontroladoria de Contabilidade e apresentada ao Tribunal de Contas, que faz uma análise prévia, emite um parecer prévio para encaminhamento para a Câmara dos Vereadores, que é quem cabe o julgamento das contas do prefeito. Aliás, só fazer um parênteses aqui, claro, porque para a gente dar uma relaxada também, porque o tema é complicado, é difícil. Nós fizemos ano passado um bate-papo aqui com o Roberto Shapiro, da CAD, sim, e com o Fábio Furtado, da Secretaria-Geral de Controle Externo. E o Shapiro, naquela ocasião, a gente citou aqui o Baby Contas. Baby Contas. O senhor vai lembrar, ficou famoso. O Baby Contas agora está fazendo um ano, ou seja,
Um ano depois, estamos aqui com o controlador-geral do município, dando os parabéns ao Shapiro e ao Baby Contas, É isso, o seu parabéns. filhote. Naquela época, né, o Shapiro recebia essa prestação de contas, já começava o trabalho dele e não conseguia dormir. Nem já que ele não dormia mesmo, né, por conta do bebê, ele já ia ali aproveitando as horas extras de Shapiro e Fábio, duas referências, né, nesse processo de certificação das contas do governo. Deixo aqui meu abraço para os dois. Perfeito. É sempre muito bom estar nessa casa aqui e rever esses amigos. Muito bem, então essa prestação de contas que o Shapiro vai analisar, ou já deve estar analisando, né, desde o dia 15, né, ela é elaborada pela Subcontroladoria de Contabilidade. Como? Né? Cada centavo gasto desse orçamento, dessa receita arrecadada, ela é registrada no sistema. Até 31 de dezembro, esse sistema era o sistema Fincom, que tinha como gestor a Controladoria. Então, o que a contabilidade faz? Olha para esse sistema, extrai os dados da execução financeira desses valores arrecadados e apresenta a prestação de contas do prefeito nos moldes que são determinados por vários marcos legais. Você tem determinações do Tribunal de Contas, você tem lei de responsabilidade fiscal, enfim. Diversos marcos legais determinam a forma como deve ser apresentada a prestação de contas de governo e, assim, a Subcontroladoria de Contabilidade, com base nos dados do sistema que estava sob sua gestão, ainda está, né, o novo sistema ele tem uma gestão compartilhada, mas essa parte contábil é de gestão da Controladoria, extrai esses dados e apresenta essa prestação de contas até o dia 15 ao tribunal. Mas o prestar contas não começa e nem se encerra nesse momento. Só para você entender o papel da Controladoria nesse processo de certificação de contas, além de elaborar a prestação de contas, a gente acompanha a execução orçamentária e financeira da Prefeitura ao longo do ano. Como eu te falei antes, o Tribunal de Contas elabora um parecer prévio, né? Quando essa prestação de contas chega aqui, é feita uma análise, é elaborado um parecer prévio. Então, você veja o seguinte, o ano passado, quando a gente apresentou as contas, lá no momento Baby Contas, né? E gerou um parecer prévio do Tribunal de Contas, e esse parecer prévio, em linhas gerais, ele traz ali algumas recomendações, algumas oportunidades de melhorias e algumas determinações. Determinações para que sejam corrigidas coisas que precisam ser corrigidas. E ele também indica... Mas isso, só para acomodar aqui a sua consideração, ainda sobre a luz do orçamento de 2022. Exato, né? 22. De volta a 2022 para essa linha de parecer prévio de 2023. Isso. É até bom você falar isso, porque eu posso reconstruir aqui o seguinte. Para a gente ver que a prestação de contas de 23, perfeito, ela começa lá na prestação de contas de 22 e assim vai. Exatamente. Então, tudo aquilo que no parecer prévio das contas de 2022 o Tribunal de Contas diz que precisa ser corrigido, e lá também ele aponta a quem cabe a solução desse problema, a Controladoria Geral, como órgão de controle interno, passa o ano de 2023 interagindo com esses órgãos e entidades, buscando a solução desses problemas, né? A forma como isso é feito, a gente não precisa entrar agora, porque senão vai ficar enfadonho, mas eu tenho a missão de interagir com esses órgãos, cobrando a solução daqueles problemas. Eu passo 2023 fazendo isso. E, além disso, a gente passa acompanhando a execução financeira e orçamentária. No final do ano, como eu falei, no início do ano seguinte, né, a Subcontroladoria de Contabilidade extrai os dados e presta conta no formato previsto pelos moldes dos diversos marcos legais. E essa prestação de contas, ela também leva em consideração a solução ou não desses problemas apontados. Perfeito. Agora, a gente sabe também que, então, não é uma ação pontual, que você vai chegar no final do ano, entregou, como o senhor disse, né? Entregou, ponto, resolvi meu problema, missão cumprida. Vem um processo ao longo desse período fiscal, ano fiscal, no caso 2023, com a colaboração, com a entrada também, as trocas
também com a auditoria dos auditores do Tribunal de Contas, que vai ajudando, vai meio que ajustando e orientando todo esse processo para também a gente ter aí uma melhoria, né, da qualidade da entrega dessa prestação de contas do prefeito. É mais ou menos isso, doutor Bramin? É muito isso. Eu acho que a gente pode dizer que o Tribunal de Contas tem a sua missão institucional, é controle externo, tem o poder, o dever de cobrar, né, de determinar, como falei ali, das determinações, mas o legal também é que essas cobranças elas vêm acompanhadas de orientações que nos servem também como bússola, né, como Sim. norte ali, na busca da solução dos problemas, porque nós, como controle interno, estamos ali, né, entre os órgãos e entidades do Poder Executivo e o Tribunal de Contas, que é o controle externo. A gente faz esse elo, né, a gente faz esse meio campo ali entre a execução e o controle externo. Nós exercemos o nosso papel de controle interno, temos o nosso olhar, temos as nossas orientações aos órgãos e entidades da Prefeitura para evitar a ocorrência de problemas, mas também temos aqui o olhar do controle externo, né? No nosso caso, temos o privilégio de ter um Tribunal de Contas só para a cidade do Rio de Janeiro, o que mostra a importância, a grandeza de uma cidade. Grandeza e dimensão, né? Porque são não só o nosso orçamento, mas até porque o município do Rio de Janeiro ele se equipara ao PIB de muitos países e quase que a relação de receita de muitos estados, né, do Brasil, né? Então, exatamente. É mais complicado ainda, doutor Bramin. Não é para qualquer cidade. cidade eu costumo falar lá internamente, né? A gente tem que se orientar nas nossas ações, elas têm que ser conduzidas com a responsabilidade, com a entrega que nos exige uma cidade tão espetacular como a nossa, e é espetacular no sentido mais abrangente, né? O espetacular vem a complexidade também, do orçamento, do gasto. Você imagina, não deve ser fácil a vida do secretário de Saúde, do secretário de Educação, por exemplo. Secretaria de Transporte também não é uma coisa trivial de se fazer numa cidade com a geografia como a nossa, né? Com a malha viária que a gente tem. Então, realmente é um desafio muito grande. E esse olhar do controle interno, né, guiado, complementado, orientado pelo controle externo, nos ajuda na missão de evitar a ocorrência de problemas aqui na execução. E até falando também, doutor Bramini, da questão que a gente sempre reforça aqui no nosso Conta ITCM Rio, que é a qualificação técnica dos profissionais, né, dos servidores, dos funcionários, que hoje tem esse olhar também mais cuidadoso, né, dos números, de um olhar também mais de orientação, voltando a falar dessa palavra, para que tudo saia da melhor forma possível, sem a questão da punição por si só. Funciona assim também, né, doutor Bruno? Funciona. Tanto é assim que eu estou apostando muito nessa função orientadora, que na nossa gestão, lá na Subcontroladoria de Auditoria, a gente criou uma coordenadoria de controles e normas, né, que tem esse viés de orientação, de estar ao lado, de consultoria, né, porque a gente acredita que é assim que a gente vai contribuir para evitar a ocorrência de problemas lá na execução, nos órgãos e entidades. Consequentemente, o Tribunal de Contas, né, encontra menos problemas nessas execuções, nos cobra menos e nós podemos cobrar menos. O conserto, não é que não tenha que se cobrar, né? Mas a ação é outra, não é a punição. Sim. É a orientação, é estar junto pensando na solução do problema. Que, aliás, eu devo destacar uma iniciativa pioneira muito boa do conselheiro Bruno, que criou um grupo multifuncional, né, com representantes da Secretaria de Saúde, do Tribunal, da Controladoria, numa soma de esforços para efetivamente a gente se debruçar dos problemas estocados ao longo do tempo e efetivamente resolver os problemas, né? Isso é orientar, é cobrar? Sim, o controle interno tem a sua função de cobrança, o Tribunal de Contas também tem. Devemos fazer isso, está no nosso DNA, mas isso é estar junto, é orientar
é pensar juntos na solução, é criar junto, como estamos fazendo, identificar os problemas, criar planos de ação que o conselheiro delibera para consensuar, tá certo, esse é o caminho, todos concordam que é assim que a gente vai resolver esses problemas. E essa é uma iniciativa muito boa, que une essas características, né? de olhar, de cobrar e também de orientar e estar junto pensando na solução. O próprio presidente do Guaraná, doutor Bramille, ele até fala muito isso, né? Que quando a gente está punindo, a gente está multando, né? Já parte de um problema nosso, porque houve um erro nosso. Então ele coloca muito isso da questão da orientação como um fator muito importante para essa melhoria, né? Então, só punir, só multar, tem alguma coisa errada também que aconteceu com a gente, com os auditores, com o trabalho do sistema interno do tribunal. Então, faz essa casadinha bacana também, né? Sim, sim. O presidente Guaraná está completamente correto nessa afirmação e casa bem esse conceito. Se a gente está punindo é porque a gente... errou em algum ponto. É igual em casa, né? Exatamente. Se a gente está punindo um filho ali é porque em algum momento a gente errou ali numa orientação ou um olhar, não olhou o que tinha que olhar e agora você está punindo porque tem uma consequência daquela sua falta de acompanhamento ali. Aliás, eu acho que, como nós estamos falando de prestação de contas, Cadu, a gente poderia destacar alguns avanços que a gente fez. Vamos embora. Assim, como eu falei no início, né, eu vou tentar ser sucinto para não tornar a coisa enfadonha e chato para quem tem interesse de entender esse negócio, né, de prestação de contas, né? E eu acho que é um dos papéis que nós temos também é fomentar o controle social. Então, quanto mais linguagem cidadã a gente puder falar, né, eu na controladoria... A gente está adotando aqui a linguagem simples, sim, né, no sim, Tribunal sim, de Contas. Sim, sabe? É isso. A transparência com linguagem de fácil compreensão, isso estimula o controle social, a participação da população da mesmo, população, da sociedade civil. Então, um dos esforços nesse sentido, como eu falei no início, né, tentar ser sucinto e didático para não tornar isso muito enfadonho, é o seguinte: quando você pega uma prestação de contas dessa do prefeito, tem um ano ali de execução orçamentária e financeira registrado num sistema. E a gente tem marcos legais que ditam a forma como essa prestação de contas deve ser apresentada. E aí vai lá a minha subsecretária de contabilidade, extrai do sistema esses dados e monta esse negócio. A gente, no final do dia, tem uma prestação de contas, ali, né, aquela câmera ali. Aquela ali, pode olhar para aquela ali. No final do dia, a gente tem uma prestação de contas desse tamanho, que a gente precisa carregar assim, entregar no colo do presidente Guaraná. O prefeito deve achar aquilo uma delícia, né? Porque quem é que vai ler um negócio daquele? 2, 3 volumes. E outra coisa que a gente buscou fazer quando tivemos a oportunidade de assumir a gestão junto com o prefeito Eduardo Paz foi simplificar a prestação de contas. Você falou, acho que aqui, se não me engano, no início, né, de quase 500 páginas. Isso. Ela era mais de 1.000, Cadu. Essa Uau. prestação de contas tinha mais de 1.000 páginas. Nosso Shapiro, nosso Fábio Furtado aqui são testemunhas do tamanho dessa prestação. Isso é uma coisa legal. Mas eu acho que o mais legal que a gente trouxe para a prestação de contas é uma iniciativa que vem da Tricom, né, que vem dos tribunais de contas, que é agregar a esse mar de planilhas, né, de quadros e de quadros que revelam limites de cumprimentos legais na saúde, na educação, da LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Além desse emaranhado de números e planilhas, para que isso serve, né? Tira a frieza dos números e traz para a realidade que vai tocar na população mesmo, para o cidadão. Para que a gente faz isso? É para entregar um caderno ao presidente Guaraná, que vai fazer um parecer prévio, que vai mandar para a Câmara dos Vereadores? Não é para isso. A gente tem que sair de casa todo dia para saber se a prestação do serviço público está sendo efetiva, entendeu? E aí cria, há 2 anos que a gente vem... Esse índice que eu vou te falar, ele já existe há mais tempo, mas ele está criando um corpo mais adequado, e há 2 anos a gente vem olhando mais de perto e certificando. Cadu, me permite aqui voltar um pouquinho no que eu falei. Quando eu falei certificando aqui, eu lembrei de uma coisa. Essa prestação de contas que é feita, que é apresentada, né, a prestação de contas de governo, que é apresentada
que é elaborada pela Subcontroladoria de Contabilidade, né, de acordo com os moldes, né, dos marcos legais. A outra subcontroladoria, lembra que a gente falou de auditoria, subcontroladoria de auditoria, tem a missão de olhar para essa prestação de contas e certificar essa prestação de contas elaborada. A gente está numa discussão para que essa certificação ela seja cada vez mais ampla, mais abrangente. Hoje ela é feita ali com base em um tripé, um olhar para 3 coisas que a gente acha que são muito importantes, mas a gente está se provocando para poder certificar com base em um olhar mais amplo, né? Então, quando eu falei certificação aqui, eu lembrei, peço desculpas de ter voltado um pouquinho. Então, a prestação de contas é apresentada com esse certificado da Subcontroladoria de Auditoria, especificamente da Auditoria Geral. Então, naquele dia da entrega veio aquele livreto, né? Aquele livro de 500, livreto com 500 páginas, com todas as questões elaboradas pela Controladoria de Contabilidade e certificado pela auditoria. Que é uma exigência trazida por um marco legal do Tribunal de Contas, que uma das peças dessa prestação de contas seja o certificado de auditoria. Ficou fechadinho agora ficou Boa. fechado. Perfeito, Obrigado. Perfeito. Então, voltando a falar do índice de efetividade, né, o tal do IEGM, o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, da iniciativa da Atricom, né, que é a Associação dos Tribunais de Contas. Esse índice já existe há mais tempo, mas a gente vem olhando de perto e certificando, foi aí que entrou a palavra certificando, há 2 anos, esse é o 2º ano de certificação, a efetividade da gestão municipal através desses índices, né? Eu não vou entrar no detalhe de como é que funciona isso, porque é um emaranhado de coisas, mas eu posso tentar resumir da seguinte forma. Existem eixos ali como saúde, educação, meio ambiente, finanças, cidades, e cada eixo tem um questionário, né? Que são perguntas feitas justamente para que se possa avaliar, com base nas respostas, a efetividade da gestão municipal. E esses questionários são distribuídos dentro do Poder Executivo, porque você imagina o seguinte, quando a gente fala do eixo meio ambiente, você tem a Secretaria de Meio Ambiente, você tem a Conlurb, com os aterros sanitários, e você tem a Rio Águas. Então, a quem cabe responder às perguntas do eixo meio ambiente, por exemplo? Então, a Controladoria tem um papel na apuração, né, no acompanhamento desse processo de apuração do índice, que é receber os questionários, distribuir internamente, identificar quem são os responsáveis pelas respostas, cobrar as respostas, avaliar as respostas, né? E ao entregar isso para o Tribunal de Contas do Rio, através de um sistema próprio, no prazo determinado, a gente entrega garantindo que as respostas foram respondidas e que foram adequadamente evidenciadas. Então, eu falei um pouco do papel da Controladoria nesse processo de medição da efetividade. Tem um questionário distribuído por índice, a gente cobra as respostas, avalia. Mas o mais legal, que eu deixei por último aqui para falar, é perceber, ao longo do tempo, que a efetividade da gestão municipal ela faz parte do olhar do prestar conta do gestor. O gestor cumpriu o índice da saúde, determinado lá pelos marcos legais, cumpriu o índice da educação, tá. O presidente Guaraná fala isso também. Mas o aluno, ele está aprendendo matemática? É isso. A população está sendo bem atendida no posto de saúde? Minha secretária doméstica, há pouco tempo, foi fazer um exame no nosso supercentro de saúde e ela voltou maravilhada de lá. Esse foi o maior índice de efetividade da gestão municipal na saúde que eu pude ter nesse momento. A minha secretária, né, que assim, a gente gostaria, mas nem sempre é possível, pagar plano de saúde para os nossos colaboradores, né? Ela foi a um supercentro de saúde e foi efetivamente atendida e bem atendida. Fez os exames, teve a resposta. Então, assim, isso é legal trazer para... Porque senão o contador já é um ser chato, né? Que me perdoem meus colegas do tribunal, nossos contadores, queridos colegas,
Mas se ficar só olhando número em planilha e quadrinho, e aí o cara cumpriu o índice, mas a gente não tem nenhuma criança na Olimpíada de Matemática indo para a Disney como prêmio da sua performance na matemática, se a nossa secretária, que não tem acesso à rede privada de saúde, vai a um centro médico e volta dizendo: seu Gustavo, não adiantou nada, perdi meu tempo, para que a gente vai ficar fazendo planilhas e prestações de contas com 500 páginas, 1.200 páginas? Essa, na minha opinião, foi uma grande coisa que a gente agregou, um grande olhar, um olhar super importante que a gente agregou a essa análise da prestação de contas, a efetividade, não só do cumprimento dos índices, né, mas da efetividade. E como consequência dessa coisa, né, de nós da Controladoria termos vestido a camisa disso, e eu falo isso lá, falei, essa é a auditoria que a gente tem que fazer. A gente não tem mais que ficar fazendo auditoria para ver se o cara assinou a folha, se está de acordo. Essa é a auditoria que a gente tem que fazer, ao estar do lado do tribunal. Isso foi um ganho desse processo do IEGM, nos aproximou ainda mais. Eu que já venho tentando uma aproximação com o tribunal, por conta daquela função orientadora, lembra que você falou? Sim. Né? É orientação, é uma consultoria importante para a gente agregar as nossas ações e agir junto aos órgãos e entidades. Além disso que já vinha acontecendo, quando você traz a discussão da efetividade da gestão municipal, que é uma iniciativa dos tribunais de contas, e você acredita que essa é a auditoria que você tem que fazer, você veste essa camisa, a gente aproxima ainda mais o controle interno do controle externo. Então, você tem o ganho. Então, eu acho que é importante, eu tenho falado muito isso internamente, né, que a gente busque nas nossas ações diárias ali, né, quando você sai de casa para trabalhar, a cada folha de processo que você analisa, seja a folha hoje em dia é na tela, né, que você lembre do papel que o órgão de controle interno também tem. Para o cara que pega o BRT lá em Santa Cruz, né, a pessoa que é atendida no centro de saúde, a escola, né, do bairro, a gente tem esse papel de contribuir na vida dessas pessoas e não ser só o cara chato que faz planilha e presta conta com livrão, com essas coisas. E é importante também citar, secretário Bramille, que essa sinergia que acontece entre a Controladoria, entre o Tribunal de Contas, entre as secretarias, as autarquias, isso tudo, quem sai ganhando, né, nessa sinergia que acontece é a população mesmo, como o senhor falou, né? Quer dizer, vai ter um serviço público melhor, mais bem controlado, mais bem entregue, e aí não tem jeito. É o Rio de Janeiro se destacando de uma forma até a dar exemplo para outros municípios do Brasil inteiro. É isso que nos move, ou pelo menos deveria. Está no meu discurso, está na minha fala, nas minhas reuniões de equipe, nos exemplos que eu tento dar para eles, né? A gente está trabalhando por essa cidade 24 horas, 7 dias por semana, sob sol, sob chuva, né? Como se diz. Hoje mesmo, nosso prefeito marcou uma reunião do secretariado que deve começar lá pelas 19 horas, estaremos todos lá, firmes e fortes. Eu acho que isso tem que nos mover mesmo. A gente não pode cumprir tabela, né? A palavra perfeita é essa. Não dá para só cumprir tabela. Não dá para, sabe, ali cumprir horário, cumprir tabela. E eu falo muito para as pessoas, no nosso caso, a gente tem que tomar cuidado entre conformidade, né? Você fazer uma análise de conformidade é uma coisa, mas você insistir na formalidade é outra. Tudo que eu não acredito que deva existir num órgão de controle é a burocracia, pela burocracia, a formalidade, tem um rito formal, claro que sim, tem que ter, ele existe para ser cumprido e para garantir que o processo não seja atropelado. Mas a gente tem que pensar, como eu falei, no cara que pega o BRT, o cara que tem acesso ao serviço de saúde, é para isso que a gente está trabalhando, entendeu? É para isso que a gente está ali olhando o máximo de precisão que a gente pode, e estamos buscando cada vez mais efetividade nas nossas ações, é ali que a gente está, por isso que a gente está olhando a qualidade do gasto, a efetividade da gestão municipal. Perfeito. Para fechar, queria primeiro dar os parabéns aí pelos 30 anos
da controladoria. No seu porte atlético, vou aqui citar o seu porte atlético, né? Porque não é fácil trabalhar tanto e manter, né, essa energia. O senhor faz alguma atividade física, até para inspirar também outros colegas seus? Por favor, doutor Bramini. Eu fazia uma atividade física que eu gostava muito antes de ser controlador, né, que era pedalar. Uhum. Mas aí, quando eu assumo a função de controlador, eu deixei essa história de pedalar um pouco de lado, não é legal, não. Não, mas eu gosto, sim. A gente, na minha idade, né, afinal de contas, eu, como falei, ajudei a escrever alguns artigos da Lei de Criação da Controladoria. A gente tem que fazer por obrigação, né? Gosto de jogar um futebol, preciso ir à academia, não gosto, mas preciso ir à academia. E fazer esporte ao ar livre é uma coisa que, numa cidade como a nossa, quase que obrigatório. É quase que obrigatório. Missão cumprida, quer dizer, nessa entrega agora no último dia 15 de abril, missão cumprida, e agora ainda tem um longo chão pela frente. Como a gente disse, o trabalho da controladoria não é um ato fim, ele é um ato contínuo, né, secretário? Eu acho que uma das missões foi cumprida, mas como também já visitamos aqui nesse bate-papo, começa a outra, né? Daqui a pouco tem um parecer prévio do Tribunal de Contas com recomendações, com determinações, e a gente, no nosso papel de controle interno, vamos ali perseguir junto aos órgãos a solução desses problemas e mais, olhando para esses problemas, vendo quais são as questões que o órgão de controle externo aponta, a gente, esse é o problema, a gente não viu, mas eles viram, ou então esse é um problema que eles também viram. Então, a gente precisa solucionar esse problema. Aí a gente vai para dentro da garagem, como eu falo, vamos levar o carro para dentro da garagem, vamos ver qual é o problema que está se repetindo, tanto nós, quanto o controle interno, quanto o controle externo estão vendo, e vamos tratar de ter uma medida aqui orientadora, uma ação normativa, um treinamento, que, aliás, é uma coisa que a gente vem fazendo muito na controladoria, nessa linha de orientação de cartilhas e manuais, aquela coordenadoria de normas e controle que te falei, ela e seus representantes, vira e mexe, estão aí espalhados pela prefeitura, dando treinamentos de fiscalização, de retenção, e, enfim, esse é o nosso dia a dia. Então, olhar esses problemas que a gente vai ver agora, de novo, no parecer prévio do Tribunal de Contas, mostra para a gente, é ali que a gente tem que cuidar. Vamos tentar criar um controle, criar um procedimento, uma norma, uma orientação, para evitar que no parecer prévio de 2024 ele esteja ali de novo. Então, esse desafio agora está com a gente, está com o TCM, com tem seu prazo. o Shapiro, com a CAD, com o Fábio, com a SGCE, com também o conselheiro relator, o Davi Carlos, e também com a Procuradoria Especial. Enfim, tem muito trabalho pela frente até a gente emitir o parecer prévio e depois ir à votação na nossa sessão, no nosso plenário, e depois entregar para a Câmara dos Vereadores. Esse é o caminho, esse é o processo, exatamente. Secretário, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Volte mais vezes, porque o tema ele é amplo e necessário para que a gente mostre ao cidadão a importância que a gente tem aí para a garantia dos gastos públicos sejam os melhores possíveis. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui, Cadu. Espero que tenha sido, apesar de longo e talvez um pouco enfadonho, útil para que as pessoas consigam entender um pouco do papel da controladoria. Essa é uma das nossas missões, né? Como é que o controle interno age ali junto com o controle externo, entender um pouco dessa história de prestação de contas de governo. Essa é a minha expectativa aqui, que tenha ficado alguma coisa de muito positivo. Secretário, não tenho dúvida disso. Então, mais uma vez, obrigado. A gente vai encerrando esse nosso podcast de hoje, o Conta aí TCM Rio. Até uma próxima edição e a gente espera por você. E lembrando, segue nosso canal e aperta o sininho para receber as notificações. Até o próximo.